Pessoal, vamos sentar para a próxima palestra. Então, é um prazer receber Marcelo Ruas, que é cientista de dados na Estônia e tem colaborado com a gente há já um mês, ajudando vocês aí no Prática e Pesquisa, né? Ele e a Ina, um grande agradecimento a eles dois e toda a equipe da Estônia que tem apoiado o NES e é fundamental para a existência desse programa. Então, eu queria uma salva de palmas para o Marcelo. Obrigado, pessoal. Alô? Obrigado, pessoal. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou, desde o início que eu estou participando do projeto lá com o professor Kreller, eu estou muito positivamente impressionado assim, com vocês, assim, que vocês entregam ali nas dinâmicas do NES. Agora, aqui eu conheci os posters de vocês, sei das participações nas Olimpíadas de Matemática, então eu queria realmente dar parabéns para vocês, pedir uma salva de palmas para vocês mesmos. Pessoal, assim, eu estou acostumado a conhecer muita gente que está iniciando na carreira de ciência de dados, normalmente pessoas já em graduação, e eu acho que vocês conseguiram pegar mais rápido ainda do que o normal a coisa dos problemas, das dificuldades da ciência de dados, aprender a programação junto com a análise de dados, uns problemas que não eram fáceis de ser resolvidos. Então, assim, eu fiquei muito feliz com tudo, não só com vir conhecer Maceió, que é uma cidade maravilhosa, mas assim, com conhecer vocês também. E aí eu queria falar um pouco, inicialmente eu tinha pensado na palestra como um case um pouco mais avançado que a gente tinha na Estônia, mas conversando com vocês e vendo, até no vídeo de ontem, eu vi que todo mundo está empolgado com essa coisa, essa tal de ciência de dados aqui. Então eu resolvi dar uma mudada um pouco no contexto, falar mais sobre ciência de dados de modo geral e depois entrar no case que a gente tem da Estônia, que envolve matemática e coisas, acho que vocês vão gostar também. Bom, aí assim, sobre ciência de dados, eu queria contar um pouco a minha história, como é que eu cheguei lá. Ao contrário de vocês que já tem essa área muito bem estabelecida, vários já falam, eu quero estudar ciência de dados na faculdade. Bom, quando eu estava indo para a faculdade não existia isso. Inclusive, eu tinha muitas dúvidas do que ia fazer no vestibular, até eu comecei o terceiro ano achando que ia fazer educação física. Aí eu gostava de matemática, falei, vou tentar dar uma chance aqui para um curso, já entrei em computação, não gostei muito. Eu achava que não via muita aplicação, olha que loucura, eu entrei na computação e não tem nada aqui que eu goste. Hoje em dia, eu queria voltar no passado e dizer, olha só, continua aí que vai ter um monte de coisa legal pela frente. Eu dei uma volta gigantesca e acabei voltando para lá, para a inteligência artificial. Mas eu mudei para engenharia de produção, gostei muito do curso, mas o trabalho eu não achei tão desafiante, achei assim, não tão legal. Fui fazer um mestrado em economia. Lá eu conheci estatística, aí eu voltei um pouco para a questão da informática, modelos de previsão, e resolvi seguir. Só que ainda não se falava em ciência de dados, a gente falava um pouco em data mining, a gente falava em big data, mas empresas não viam valor ainda na ciência de dados. Então eu resolvi fazer um doutorado em métodos de apoio à decisão, e aí durante meu doutorado aí começou a vir assim, essa coisa de ciência de dados, deep learning e toda a história mais recente que o Kreller acabou de falar. E aí eu quero entrar nesse negócio aqui. Daí eu estava terminando meu doutorado meio que nem você, assim, cara, eu quero ciência de dados, quero trabalhar lá com modelo de previsão e tal, e aí já estava no ponto que o mundo já queria cientista de dados. Olha aqui. Aí eu fui lá e entrei na Estônia, isso faz 4 anos. E aí, pessoal, eu queria mostrar um pouco para vocês que existe uma certa diferença entre o que a gente acha que vai ser ciência de dados antes de entrar e depois quando a gente entra no mundo real aqui. E
Bom, são coisas assim que inicialmente quando eu entrei, eu vinha com aquela cabeça acadêmica de, bom, eu tenho aqui um conjunto de dados, vou tentar criar vários modelos para tentar ser o melhor possível em gerar uma previsão. Assim como Hércules, vocês tinham um problema, né? Vocês tinham problemas, vocês geravam vários modelos e tentavam chegar numa acurácia boa para fazer uma classificação. Mas o modelo ele já vinha, a especificação do problema ela já estava dada, né? Então, assim, já tem uma demanda e a gente quer resolver isso da melhor forma possível. No mundo real aqui da Stone, e provavelmente é muito parecido em várias empresas, a gente tem problemas anteriores a chegar com um modelo e a gente tentar resolver. Vocês tiveram alguma noção disso quando vocês começaram a trabalhar aqui nos cases do NES, para quem trabalhou? Então, vocês viram que os dados não necessariamente vinham muito bem. Os dados vocês tinham que tratar, e vocês gastavam um bom tempo nisso, um bom tempo tentando ver onde tinham os valores nulos, de fazer o merge entre informações. Então, vocês tinham uma grande dificuldade aqui na limpeza, na qualidade dos dados. E a gente tem alguns outros problemas que vão surgir também quando a gente está pensando em aplicações e tem sistemas computacionais que querem resolver o nosso problema. Por exemplo, escalabilidade. O que é isso aqui? Tá? É uma coisa de sistemas de informática que a gente está, digamos, preparando o nosso computador, o nosso sistema, com uma capacidade de memória, de processamento, né? Então pensa no computador de vocês, só que vocês querem carregar uma base de dados muito grande, o que vai acontecer? Vocês tentaram carregar uma base de dados grande, o que acontece com o computador? Trava, isso aí. Então assim, imagina que tu confia num sistema que vai executar o teu algoritmo e fazer previsão para dizer quem é o cliente que tu quer visitar no dia seguinte, sabe? Então a gente tem um modelo para isso. Só que imagina se trava, chega o funcionário da Stone no dia seguinte, olha no celular dele, vê o que ele tem que fazer e não tem nada, porque o algoritmo travou no dia anterior, porque faltou memória. Então esse é o tipo de coisa que a gente tem que se preocupar. Então a gente desenvolve os modelos, mas a gente tem gente que também está pensando nesses problemas tudo para o modelo poder funcionar. Então o sistema de machine learning ele envolve muita coisa. Até o próximo, eu vou já passar que o próximo slide é um pouco sobre isso. Esse aqui vem de um paper do Google que ele é bem conhecido na área, em que mostra que aqui o nosso modelo é uma pequena parte de todo o sistema e isso aqui é meio proporcional mesmo. O modelo é realmente uma parte muito pequena do trabalho. Se esse resto todo não está funcionando, poxa, tu não vai conseguir fazer. É que nem vocês acharem que fazer comida é que nem, sabe quando vocês procuram, não sei se vocês acham que ainda estão na fase de que a comida magicamente surge na mesa de vocês, em que a geladeira sempre se enche sozinha, mas isso acaba um dia. E aí quando acabar um dia, vocês vão ir lá no Google e vão procurar receitas rápidas para comer. Aí vocês vão ver lá, a pessoa que está fazendo um vídeo da receita já está com potinhos que está tudo cortado, é só realmente botar e vocês realmente cozinham em 5 minutos. Só que não considera o tempo que vocês têm para ir no supermercado comprar, para lavar a verdura, para cortar, depois para lavar a tua panela, lavar o prato, botar gelo no teu copo. Então assim, tem um monte de coisa que estão ao redor que a gente tem que levar em consideração e que a gente descobre quando tu vai para o mundo real. Antes tu acha que o mundo é só realmente fazer um modelo. Então eu me frustrei muito no início da minha carreira porque na prática eu demorei muito para entender o que eu tinha que fazer para mostrar valor para a empresa. Então é uma coisa assim, vocês daqui a pouco vocês vão estar entrando também no mercado de trabalho ou até na vida como pesquisadores. E aí vocês vão querer entregar valor rápido, vocês vão tomar umas porradas no início, até aprender um pouco mais sobre o mundo real, sobre o que realmente faz diferença, mas não se frustrem. Eu sei que todo mundo aqui tem muita perseverança, realmente ter a noção de que isso acontece, é uma mudança de trabalho que vocês vão ter daqui para frente e vocês, enfim, vão aprender com isso e vão dominar daí tudo que precisa, vocês não vão ter mais problemas nenhum aí, vocês vão saber, poxa, beleza, eu faço um modelo, mas a gente precisa de gente fazer todo esse resto, já vão negociar isso, então
é um processo eterno de aprendizagem, pessoal. Então, isso aqui tudo já tinha feito doutorado quando eu descobri tudo isso aqui, tomei muita porrada. Então, vocês não vão parar de aprender, tomar porrada e aprender com a porrada que tomou. O Crowley de manhã, foi hoje, foi ontem, foi montar a apresentação, ChatGPT salvou ele. Então, a gente tem que ter sempre auxílios ali, a gente vai aprendendo. E, bom, a gente tem outras questões aqui, como segurança e privacidade dos dados, tomada de decisão baseada em dados, porque o nosso modelo, ele vai gerar um resultado e a gente tem que ver, eu vou usar esse resultado do modelo para fazer o quê, né? Então, às vezes eu faço uma previsão do cliente que vai deixar a minha empresa, que é o caso que eu vou falar mais para frente. Mas o que eu vou fazer? Eu prevejo que ele vai sair e o que eu faço? Beleza, vai sair, só deixo ele sair? Não, tem que saber como atuar nele, tem que saber como chegar lá, tem que saber níveis de probabilidade de saída, que de repente eu tenho que fazer ações diferentes com ele, cada ação tem um custo, então a gente tem que conhecer um monte de coisa. E uma questão que está aparecendo bastante hoje em dia é sobre o viés e ética em inteligência artificial. Então a gente tem que cuidar, assim, por exemplo, eu vou fornecer um empréstimo para os meus clientes. Eu tenho que cuidar que alguns fatores, por exemplo, raciais, socioeconômicos, não vão influenciar aqui muito na minha probabilidade, porque às vezes o bairro que a pessoa mora é um determinante, só que, poxa, isso é muito injusto. Então a gente tem que cuidar isso nos nossos modelos, é extremamente importante. Bom, continuar. Eu fiz uma introdução, então eu queria aí a sequência que eu vou falar um pouco sobre a Estônia, sobre como os dados estão na Estônia, falar sobre o estudo de caso, e aqui eu botei separado perguntas, mas pessoal, eu queria que vocês já fizessem as perguntas à medida que elas chegassem, porque senão depois a gente vai esquecendo e até é bom para saber o que vocês estão entendendo, o que não estão, beleza? Então, show. Sobre a Estônia, pessoal, a Estônia, quem já conhecia a Estônia até hoje, ou até a gente ter contato no NES? Levanta a mão que eu já conhecia. Quem conhecia antes? Conhecia antes, isso. E quem conhecia antes do BBB? Já conhecia, não, show. Não, porque tem muita gente que conheceu a Estônia no BBB. E aí, enfim, aí só falando um pouco dos negócios da Estônia, a gente começou como maquininha de pagamento, né? Passa o cartão de crédito ali e a maquininha diz assim pro lojista que, olha, esse cara ele tem dinheiro e a gente vai te pagar esse dinheiro amanhã ou daqui a 30 dias se for crédito. E aí o lojista vai lá e te entrega a mercadoria, apesar de não ter passado o dinheiro. Então ele vai confiar que a gente vai fazer isso e a gente pega a informação no cartão de crédito, vê com o banco se tem saldo, se a gente pode te liberar para tu passar, e o banco diz que sim. Então faz essa intermediação entre banco, a bandeira, que é a Visa e Master, o lojista e o cartão de vocês. E a gente tem que fazer isso muito rápido. Então é um sistema que não é fácil de ser feito. E além disso, a gente tenta entregar pode ficar falando de matemática, integração, aí confunde as coisas. Mas aí a gente tenta, não vou falar essa palavra de novo, para os clientes, algo a mais, assim, alguma coisa de software que ajude eles a fazer uma gestão da venda deles, tem serviços aqui junto, então tenta entregar várias soluções além dessa maquininha. Então a gente usa a maquininha meio como uma porta de entrada. A gente tem uma área de tecnologia então muito boa, porque a gente precisa ter uma gestão eficiente e a gente usa ciência de dados em várias partes da empresa. Então, assim, é um prato cheio para quem trabalha com isso, tá? A gente tem a parte de distribuição, parte de suporte, que também elas são muito importantes aqui, que a gente tem agentes comerciais que fazem a parte mais de ir nos lojistas, de acompanharem como é que eles estão, o que eles precisam e trazer essa inteligência de volta para a gente. E aqui o suporte é o atendimento telefone. Tu tem algum problema, caiu tua maquininha no chão, precisa de uma nova, tu pega, liga e diz, eu preciso de uma nova, por favor. Então
É isso aí. E o legal é como a gente está trabalhando em várias frentes, o negócio ele é grande, a gente tem muita fonte de dados. Então pensa assim, a gente tem atualmente 2,5 milhões de clientes. Se cada um fizer uma venda, a gente já tem uma tabela com 2,5 milhões de linhas. Agora pensam vocês tentando ler no computador de vocês isso. Isso se cada um cliente produzir uma linha só, que não é o caso. Vocês vão lá, tipo no McDonald's comer casquinha depois da aula, em 30 pessoas tu já gerou 30 linhas ali. Então, sim, é muita informação vindo de vários sistemas diferentes. Então a gente tem uma riqueza de fonte de dados gigantesca. Obviamente a gente não analisa isso no nosso computador, tá tudo na nuvem lá. Atualmente a gente usa a nuvem do Google para fazer análise, mas ainda tem a da AWS, da Amazon. Como é que é categorizado as vendas? Como que as vendas são categorizadas? Tá, então assim, as vendas, a gente recebe elas com uma linha do banco de dados. Então tem várias informações que a gente pega no momento da venda, como qual é o segmento da empresa, qual o tipo de cartão que passou, qual é algumas empresas que tenham software, a gente tem registro do que foi vendido, então isso geram linhas no banco de dados, tá? Então, em termos de categorização, a gente escolhe um pouco como que vai fazer a categorização, porque eu tenho diversos tipos de empresas, de diversos tipos diferentes. Então, muitas vezes eu faço uma análise depois que aconteceu para ver qual são os níveis de granularidade, o nível de detalhamento que eu vou falar, porque eu tenho, digamos, o boteco da esquina, mas eu não vou criar uma categoria só boteco da esquina, eu vou criar uma categoria para boteco, eu vou analisar. Só que às vezes boteco é pouco, vou juntar boteco e restaurante. Então eu tenho que ter uma certa inteligência, tenho que fazer uma análise de dados depois para chegar em categorias que vão me dar insights bons para eu produzir valor com aqueles dados, né? Então eu vi vocês no case do NES, eu vi que muita gente pegou e percebeu no Google Maps que tinha muitas categorias. Então vocês foram lá e vocês viram, eu vou juntar isso aqui para criar menos categorias e conseguir exibir melhor meus dados. Então é exatamente isso aqui que a gente faz. Por isso que eu estava comentando que eu fiquei tão impressionado, que vocês já tem processos que a gente tem que fazer aqui no geral, que se vocês já perceberam e já fizeram de antemão. Então é uma parte do tratamento de dados muito importante e que depois a gente vai tentar tomar ações baseadas naquilo que a gente percebeu. E no caso, essas fontes estão todas conectadas. Por exemplo, a maquininha está conectada ao estabelecimento, eu tenho pessoas que fazem a compra delas, então posso ver o perfil de pessoas, eu consigo cruzar com um cartão de crédito com aquilo que ela consome. E eu consigo ter perfis de consumo baseados no indivíduo e não só aqui nos estabelecimentos. Então eu tento usar isso aqui a meu favor. E aqui vou trazer alguns exemplos de ciência de dados nessas fontes de dados que a gente tem. Por exemplo, aqui na parte de entregas eu posso pensar em otimização de rota, que é quando eu tenho vários caminhos possíveis, eu quero saber qual é a melhor forma que aqui o meu entregador tem de percorrer toda a sequência de lugares para fazer entrega e economizar combustível. Eu tenho aqui na parte de atendimento, como usar processamento de linguagem natural, exatamente o que o Crowley estava falando, para categorizar os meus atendimentos. O que ele queria quando ele entrou em contato? E hoje em dia a gente tem muito mais atendimento por WhatsApp do que por chamada. Mas o que a gente ainda tem por chamada, a gente pode trabalhar um modelo de reconhecimento de voz e passar fala para texto e depois analisar com um processamento de linguagem natural. Então tem muita coisa nesse campo, a gente peca muito, que a gente está muito ruim nisso aqui ainda. Agora com o ChatGPT a gente vai tentar integrar um pouco, ver se ajuda aqui nesse entendimento, que são problemas bem difíceis de serem feitos. A gente tem aqui também
possibilidade de ferramentas de BI. E BI o que é? É uma sigla em inglês de Business Intelligence, que é inteligência de negócio. Então, é um pouco o que vocês fizeram, tá, no case de NES. A gente tem informações, um monte de banco de dados, vocês querem entender o negócio. Então, vocês fazem um monte de gráficos, relatórios, assim, baseados em dados, e que forneçam inteligência para vocês conseguirem tomar decisões. Então, essa é uma frente legal também, que a gente precisa atuar. A gente tem modelos de score de crédito, que é definir qual a chance de, se eu emprestar o dinheiro para vocês, vocês vão me devolver. Então eu tenho que saber isso antes de fornecer o dinheiro para vocês. Que se todo mundo pegar dinheiro, eu digo assim, pessoal, quem quer R$200 emprestado? Dou para todo mundo. E aí eu volto lá para o Rio e digo, meu Pix está aqui, depois quando vocês puderem, vocês me devolvem? Será que alguém ia me devolver os R$200? Não, né? Ia voltar para cá para ir na casa de cada um de vocês cobrar. Porque eu sou descendente de turco e de judeu ao mesmo tempo. Então não tem como tornar essa... Mas a Estônia não pode... Cobrador de dívida. Exatamente. Mas então a Estônia não pode fazer isso. Então, a gente tem que ter um modelo muito bom de score de crédito aqui. A gente tem previsão de demanda, de ver quanto eu espero vender ao longo do tempo. Eu tenho modelos de antifraude também, para tentar evitar os clientes da nossa conta de banco não caírem em golpe. Então tem um monte de itens aqui, e cada um é um projeto super grande que tem que ser feito para tentar melhorar nesses aspectos. E aqui realmente ainda nem tem tudo. Isso é dividido por inteligência artificial? Isso tudo é uma inteligência artificial que divide, programa disso? Então, a inteligência artificial é uma das formas que a gente tem de analisar, porque é uma ferramenta muito poderosa. Então, sempre que a gente pode, a gente usa técnicas de inteligência artificial, mas às vezes a gente nem precisa isso. A gente fazendo uma boa análise de dados e colocando alguma regra pequena, por exemplo, eu vou visitar todos os meus clientes que deixaram de usar a maquininha por uma semana. Isso aqui não é inteligência artificial, mas a gente tem que fazer um trabalho de ciência de dados para pegar aqueles dados, coletar e gerar uma ação. Mas às vezes eu vou ser muito melhor com a inteligência artificial, só que eu vou demorar mais tempo para fazer um modelo. Então normalmente a gente começa simples, tá? Tem uma hipótese, testa, e depois a gente pega e vai melhorando, vai construindo um modelo de inteligência artificial que realmente é o que tem de melhor para a gente resolver. Queria falar um pouco das ferramentas que a gente usa lá na Estônia. É muito parecido com o que vocês já usaram aqui. Bom, a gente usa praticamente só Python lá para ciência de dados, que Python é uma linguagem que é muito fácil de integrar nos outros sistemas, né? Eu sei que muita gente gosta de usar R, por exemplo, R é muito legal, mas ele não é muito usado para todo aquele resto do código que tem que fazer para um sistema de machine learning que eu mostrei para vocês. Então realmente o Python é o campeão aqui. O pessoal usa Jupyter, Colab, o VS Code. Aí como pacotes, esses 3 primeiros eu sei que vocês já usaram. Todo mundo que fez ali o case, acho que, quer dizer, o Scikit-learn acho que vocês não precisaram usar, mas aqui o Pandas, Seaborn, Matplotlib, todo mundo conhece, né? Scikit-learn ele é muito bom para a gente criar modelos. Então modelos de machine learning ele já vai lá e tem muita coisa já pronta. Então, fala. Cadê o TensorFlow? Então, o TensorFlow podia ter botado aqui, acabei não botando, mas o TensorFlow é muito bom. Tem o PyTorch também, que são pacotes para a gente fazer Deep Learning. E aí já tem tudo pronto. E realmente com esses pacotes como o Scikit-learn, o XGBoost, o Deep Learning, fica muito fácil da gente gerar os modelos. E aí o que tem que fazer depois que gera esses modelos de forma tranquila é fazer todo aquele resto do sistema que tem que ser feito. E tem aqui uns outros que eu coloquei aqui do lado, que eles não são diretamente o código em Python, mas que eles também são bem importantes assim pra gente. Por exemplo, o GitHub. Vocês usam o GitHub? Alguém sabe usar?
Sabe usar? Show. Pessoal, é muito importante a gente ter metodologia assim com o nosso código, que a gente vai desenvolvendo código e de repente a gente percebe que, poxa, eu queria fazer uma outra coisa, vou lá retrabalhar o meu código, só que eu vi que no meio do caminho era muito mais complicado do que eu queria e eu quero voltar atrás. Gente, se vocês não estiverem usando o GitHub, vai ser um inferno, vocês já vão ter perdido, vocês vão ter que trabalhar em dobro para voltar. Com o GitHub vocês botam aqui, eu quero guardar essa versão, e vai ficar lá. Vocês vão ter a diferença entre as diferentes versões, então é uma ferramenta super poderosa. Esse aqui, o quarto, é uma ferramenta que eu acho muito legal, não é muita gente que conhece, então eu queria só falar um pouquinho sobre ela. Ele tem uma integração com o VS Code, o quarto a gente usa fazer relatório. Tá? Então, quando eu tenho um Jupyter Notebook ou um Colab, eu gero aquele arquivo IPython Notebook e aí ele tem um monte de código misturado com imagem. Se a gente usa esse plugin que é o quarto, eu tenho como dizer, eu quero, por exemplo, esconder todo o texto, todo o código e gerar um PDF bonitinho só com os tópicos que eu coloquei em Markdown ali, com os gráficos que eu gerei. Então eu consigo já do meu notebook gerar um relatório que explica tudo o que eu fiz omitindo o código, porque às vezes a pessoa não está interessada no código, se tu vai botar o código, vai ficar com 200 páginas. E esses conseguem escrever um relatóriozinho bem legal, direto aqui do notebook. Então é uma dica. E esse MLflow, ele é para quando a gente está trabalhando com vários desenvolvimentos de modelos. Eu tenho muitos modelos ao mesmo tempo, eu quero guardar qual foi melhor, eu quero fazer registros de cada execução, então também é um bem legal para a gente dar uma olhada. Todo mundo já anotou o que queria? Posso ir para frente? Show! Bom, agora eu vou falar sobre o estudo de caso, tá? Recapitulando, isso aqui foi uma pesquisa que a gente fez em parceria com a PUC do Rio de Janeiro, e aí a gente realmente, em vez de usar uma biblioteca pronta, a gente tentou desenvolver um modelo específico para resolver os nossos problemas. Então aqui a gente não usou nenhum daqueles outros pacotes, a gente implementou o nosso método na mão aqui. Qual que é a motivação desse problema? É a saída dos clientes da Estônia. Por exemplo, quando eu pego e olho meus dados, se eu for fazer um gráfico, muitas vezes eu vejo que o cliente está transacionando aqui, está vendendo, e de repente acontece alguma coisa que eu não sei, mas eu vejo que ele começa a vender cada vez menos. E eu não sei o que aconteceu. Eu só olho aquilo e, caramba, será que ele fechou? Será que ele me abandonou a Estônia e está com a concorrência? Será que ele está reformando? Será que ele só saiu de férias? Eu não sei. E aí a gente tem uma dificuldade em saber o que aconteceu. Eu não posso só mandar alguém para ir lá visitar o menor sinal, porque senão todos os meus agentes, os agentes da Estônia, vão gastar tempo indo para lá. Então eu tenho que ser seletivo. Para ser seletivo eu tenho que ter um modelo. E, bom, tem muitos fatores que eles podem influenciar esse nível de transação do cliente, eles são muito difíceis de prever. Imaginem que eu tenho 2 milhões de clientes numa série e tem de tudo. Tem cliente que para, volta depois de uma semana, tem cliente que para, fica um mês fora e volta, tem cliente que quando cai não volta. Então, assim, tem muita coisa ali. Então a gente vai tentar um modelo que normalmente a gente baseia o futuro do cliente aqui num modelo de previsão em que eu treino um modelo e para cada previsão eu coloco as variáveis explicativas do cliente que eu estou querendo testar. E esse é meio que o padrão. Se a gente for usar uma biblioteca como um XGBoost, até uma rede neural, normalmente é a minha forma de abordagem. Aí o que a gente está propondo aqui, tá, pessoal? Em vez de eu pegar um cliente e fazer uma previsão, eu estou criando um modelo de contrafactual. Mas o que é o contrafactual? Contrafactual é como se eu pensasse numa realidade alternativa ao que aconteceu. É como se fosse um multiverso, assim.
Tipo, a gente está no universo aqui, mas a gente poderia estar no multiverso de que, poxa, a gente tivesse uma máquina de milkshake aqui liberado para todo mundo. Aí eu queria ver, pô, nesse multiverso alternativo, será que vocês iam estar prestando atenção na palestra ou ia estar todo mundo tomando milkshake só e feliz? Eu não sei. Então eu posso gerar um modelo de contrafactual aqui e tentar entender o que aconteceria nessa realidade alternativa. E é o que a gente fez. A gente sabe que aconteceu alguma coisa aqui e a gente quer se perguntar, poxa, numa realidade alternativa que não tivesse acontecido nada, como é que o cliente já está transacionando? Obviamente a gente não tem como saber exatamente, então a gente tem uma sequência de hipóteses que a gente usa para conseguir chegar nessa... Isso ajuda em quê? A gente vai chegar lá. Mas aqui é justamente o contrafactual, então o que a gente quer usar? Como a gente quer atuar nos clientes, a gente quer que os clientes fiquem com a Stone, então se eles saírem é uma coisa que a gente não quer, então a gente quer entender e quer fazer alguma atuação em cima deles. Então uma das aplicações é essa, a atuação contra churn, mas eu também posso pensar, eu posso oferecer um preço, se eu oferecer um preço mais baixo para o cliente, será que ele vai usar mais o serviço da Stone? Ou se eu subir o preço dele, será que ele vai usar menos? Então essas perguntas aqui a gente tenta responder e é difícil de responder. Então um modelo que nem este contrafactual nos ajudaria a nos prevenir, a tentar enxergar qual seria a saída se a gente fizesse alguma outra coisa nesse momento. Então, só para dar um exemplo, digamos que a gente observe que o transacional dele está caindo. Então, o meu modelo de contrafactual ele vai me dizer, olha, ele devia estar transacionando mais, então nesse caso aqui provavelmente deveria atuar, mas eu poderia ter um contrafactual que estivesse caindo também. E se ele deveria estar caindo aqui também, então eu não vou fazer nada porque ele provavelmente vai voltar depois. Aí você se pergunta, poxa, mas como assim pode ser normal estar caindo? Pô, pensa que eu tenho aqui em Maceió a gente tem tempo bom o ano todo, né? Então, enfim, sempre vai vir turista aqui para tomar banho de mar. Mas ali nas praias do Rio Grande do Sul, por exemplo, de Santa Catarina, só consegue ir pra praia por 3, 4 meses do ano. Tu vai lá no inverno, vai estar 5 graus, tu não vai querer entrar assim, nunca naquele mar. A não ser que tu perca uma aposta e tu tenha que entrar no mar. Mas enfim, isso já, aí tu fez besteira. Mas lá tem tem quiosque, restaurante, tudo, e chega abril, poxa, o transacional do cara vai cair e tu não precisa ir lá visitar ele, porque realmente é inverno e tu já espera que aquilo vai estar caindo. Então o meu contrafactual vai cair também, que é, poxa, mesmo que não tivesse acontecido nada, ele vai estar vendendo menos. Então, por isso que é importante esse tipo de modelo. E como é que o que a gente faz aqui para chegar nesse modelo de contrafactual? Digamos que eu tenho um cliente de interesse, eu procuro quem são os vizinhos mais próximos deles, tá? Vizinhos são clientes semelhantes, eles vão ter um transacional. Aqui eu estou usando o número de transações, tá? Então eu tenho vários desses vizinhos e eu uso uma medida numérica para calcular a distância entre um cliente e outro. Então isso aqui vai gerar uma matriz que vocês vão ver ou já viram no NES, né? Estão vendo, isso aí. Então a gente vai ter uma matriz dessas distâncias, tá? E essas distâncias a gente calcula como uma distância euclidiana, que é simplesmente tirar o quadrado, a soma dos quadrados da diferença de cada uma das coordenadas e depois a gente tira uma raiz quadrada disso aí. Então a gente vai ter um monte de distâncias. E a gente quer procurar quem são os que têm a distância menor do cliente que a gente está interessado. Bom, aqui tem uma formulação matemática, então, que até gostaria de perguntar para vocês. Dado que eu tenho aqui uma matriz de distância, eu vou ter que implementar um modelo nisso aí. Vocês sabem como é que vocês implementariam isso aqui em Python, pessoal? Olha só, a gente tem aqui uma minimização, a gente tem aqui um duplo somatório, a gente tem algumas coisas assim que eu vou ter que implementar na mão, não tem pacote pronto para isso.
Alguém tem alguma ideia do que vocês fariam? A parte da restrição poderia ser Na parte da restrição ali no finalzinho, seria uma condicional, né? Eu poderia colocar um if ali. Na parte dos somatórios, eu acredito que um for, já que é um número limitado de dados, coloca um for somando. Aquilo é um somatório de um somatório? Tem um somatório dentro do outro. Então seria for aninhado. Seriam dois for, muito bem, for dentro do outro. Ali a condicional. E o min, acredito que tem uma função do Python que pega o mínimo de um certo conjunto. Não, muito bem, tem isso. Só que tem um detalhe aqui. E o detalhe ele está aqui, ó. Que eu tenho um conjunto de clientes, tá? Que eles são necessários, que eles são clientes viáveis, e eu quero escolher um conjunto C com a restrição de um tamanho específico. Esse é um problema da matemática que é conhecido como otimização combinatória, em que eu tenho um monte de combinações possíveis e a gente tem muitos clientes. E eu tenho que chegar num ponto em que eu escolho um subconjunto que me traga o melhor resultado. E aí esse problema, bom, a gente tem formas, pacotes específicos, só que mesmo assim eu tenho um grande tempo gasto aqui computacional nisso. Então a gente colocou um monte de heurísticas, de inteligência ali para tentar diminuir o tamanho dessa matrizona de distâncias para selecionar os melhores candidatos a entrarem aqui. Então essa parte, poxa, show, ali dois for alinhado. Aí aqui eu tenho que normalmente calcular na mão aqui a diferença, posso usar o NumPy ali para subtrair as coordenadas. E aqui no final eu tenho que decidir quais são os subconjuntos que me dão um melhor resultado em termos de distância, né? Aí normalmente eu escolho, vou pegando ali por ordem, ordeno todo mundo, e quando eu tenho aqui o conjunto fixo, eu posso ordenar e vou pegando assim numa sequência. Ele acaba não tendo tanta complexidade para esse problema, mas potencialmente podia ser um problema bem difícil aqui de otimização combinatória, que vocês iam ter que gastar muito mais a cabeça de vocês para resolver. Bom, aí aqui é um exemplo, tá? Quando a gente mostra um lojista de interesse com os outros ao redor, então vocês podem perceber que aqui a gente encontrou clientes que a distância entre as séries ela é muito pequena. Eles são os candidatos escolhidos, eles têm um comportamento parecido aqui, principalmente na sazonalidade. Então aqui a gente tem 2 meses de transação e olha que eles se comportam parecido. Provavelmente são clientes talvez na mesma região, talvez que vendam coisas parecidas, tipo restaurante, etc. E aí quando eu uso esses outros clientes para formar um contrafactual, ele vai me dar informação relevante sobre o que aconteceria se um desses clientes for afetado. Então, bom, eu não sei se é da época de vocês aqui do Capitão Planeta, mas pela união dos seus poderes tem o Capitão Planeta, e aqui a gente une os vizinhos e dá o contrafactual. Então a gente une, a gente pega outras séries de dados e cria esse contrafactual. A gente, tem uma outra formulação matemática para chegar nessa expressão aqui. Eu vou passar um pouco rápido, mas aqui eu tenho uma função que cria não uma média assim, mas uma função que pondera o peso de cada uma das minhas séries de dados de vizinhos, em que eu vejo se eles estão mais próximos ou não. Então eu pego quem está mais próximo aqui e faço uma ponderação aqui por essa distância, e uso essa função aqui para tentar chegar numa função que ela vai me dar, em termos probabilísticos, qual a chance de eu estar numa situação de anormalidade ou de normalidade. Deixa eu passar aqui. Isso aqui aqui tem um tratamento que eu acho que
eu não vou entrar muito em si nele, mas eu queria mostrar aqui dos resultados que a gente tem esse aqui, o transacional do cliente, e aí esse aqui é o contrafactual gerado. Então, aqui é um exemplo de um caso em que eu faço uma ação nele. Então, pensa só, eu tenho um cliente que está tendo suas vendas naturalmente, e aí eu vou lá e forneço para ele diminuir o preço. Então, o que a gente esperaria é que, se eu diminuir o preço, as pessoas vão comprar mais, vão usar mais alguma solução. E eu posso observar se isso realmente aconteceu depois. Então, essa linha preta é o fazer alguma ação, e aí eu comparo o contrafactual com o que realmente aconteceu. Poxa, teve um efeito legal que eu quis aqui, então, pô, show. Tem um caso aqui em que nada aconteceu, em que o contrafactual é exatamente igual à minha série, então, tipo, eu vejo, tá tudo na sua normalidade. E, por último caso, eu tenho aqui um caso que foi de churn. O churn, quando o cliente saiu da Stone, deixou de ser nosso cliente, e eu vejo, olha, ele caiu, mas ele deveria estar transacionando, não é aquele caso da praia. Então, poxa, eu tenho que mandar alguém lá para ver o que está acontecendo, ver se a gente pode oferecer algum produto para ele, coisas assim. E é isso, pessoal. Vocês têm alguma pergunta? Legal, acho que não sei se todas as perguntas já foram feitas. Na parte que o senhor falou sobre preparar um contrafactual e separar pelos vizinhos, um algoritmo do scikit-learn mesmo, tipo o KNN, não seria algo também um pouco mais prático? Sim. Ou pensar em usar? Sim, não, o KNN dá pra gente usar, sim. A questão é que a gente tem muitos dados ali. É um ponto assim que eu passei meio rápido, mas se a gente só usar um KNN na matriz que a gente tem de clientes, eles terão uma matriz de 2 milhões por 2 milhões. O algoritmo não resolve. Então a gente pode até usar o KNN em partes dele, mas a gente tem que criar tipo uma heurística, né? Então, antes de usar o KNN, eu tenho que ir reduzindo esse conjunto de dados para um conjunto menor, e aí, beleza, no final que eu já tenho um conjunto, digamos, um conjunto bem reduzido, eu posso usar um KNN, mas antes não. Então, assim, seria uma abordagem que resolveria rápido mesmo, mas não. Pelo volume de dados, o tempo para resolver isso demoraria demais. Então a gente acabou indo por um outro lado de implementar a gente mesmo. Então, quanto aos dados que vocês pegam dos clientes e das compras em geral, qual que é esse limite entre o que seria antes de começar a ser invasivo em relação aos clientes, a quantidade de dados que vocês pegam e o que seria interessante para a empresa, para o crescimento dela em geral e para a análise de dados, para esses contrafactuais, por exemplo? Não, beleza. Bom, muito boa pergunta. Eu acho que até tem legislação bem forte de proteção de dados de clientes, tá? A gente tem informações que a gente pode usar tranquilamente. Essas de transação a gente pode usar, mas a gente não pode usar informações sensíveis. Então, por exemplo, dependendo, sei lá, digamos que o meu agente da Stone vai fazer um credenciamento e ele vê que tenha na loja da pessoa tenha, por exemplo, uma oferenda, a pessoa, enfim, tenha feito, enfim, seja de uma religião de matriz africana, por exemplo, que é uma coisa que às vezes o pessoal tem preconceito. E aí ele, digamos, coloque assim num formulário que aquele fato, e a Stone usasse isso para tomar alguma conclusão, para, digamos, não oferecer algum serviço por realmente ter preconceito com a pessoa. Cara, isso seria totalmente ilegal. Mas coisas tipo as transações aqui que a gente observa, a gente pode usar.
claro, para fins internos. Eu não posso vender esse dado, eu não posso... Às vezes até mesmo a gente tem mais empresas dentro do grupo da Stone que eu não posso compartilhar com outros, né? A gente tinha uma empresa que era a Colact, em que os nossos clientes, eles poderiam dar cupom para os clientes deles, e aí eles se cadastravam com um e-mail. A gente não pode pegar aquele e-mail e usar para disparar e fazer campanha de marketing, por exemplo. Mas se a pessoa se cadastrou na própria Stone, eu posso usar o e-mail. Então a fonte do dado, ela é importante para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. E também dados sensíveis, principalmente religião, política, gênero. Muitas vezes eu não posso usar isso porque pode causar aqueles viés, pode ter preconceito. E isso é um dos tópicos super importantes hoje em dia de ciência de dados. Mais alguma pergunta? Então, vamos agradecer novamente. Pessoal, alguns comunicados antes de a gente prosseguir com a próxima atividade. Tá? Obrigado, Marcelo. Primeiro, vocês vão se dividir para a batalha em 2 grupos. Tá? A batalha vai ocorrer às 10h30, não é isso? Está na programação? Tá, vai ter uma pausa em seguida, 10 minutos, banheiro, água, etc. Vocês vão se dividir em 2 grupos, certo? Então, o grupo 1 vai estar desse lado, o grupo 2 vai estar desse lado, tá? Então, antes de sair da sala, vocês vão pegar todos os pertences de vocês, tá? A sala vai ficar limpa. E na entrada você procura o seu lugar, se for grupo 1 desse lado, grupo 2 desse lado, tá? Segundo aviso. A gente vai ter, eu vou explicar um pouquinho a dinâmica da batalha quando vocês chegarem. Essas 2 fileiras aqui estão reservadas. Essa primeira, tá? Essa daqui estão reservadas, tá? Então, ocupem da terceira para trás. Terceiro aviso. A gente vai ter pontuação que vai ser atribuída por vários critérios. Um deles é a qualidade matemática. Um deles, tá? Outros critérios envolvem performance teatral, tá? Outro critério envolve educação básica, ficar calado na hora que tem que ficar calado, falar na hora que tem que falar, certo? E outros critérios são aleatórios a cargo do júri. Vocês vão descobrir na hora, tá? Então, isso eu não vou precisar ficar chamando a atenção de vocês, naturalmente. Eu vou repassar as regras na hora da batalha, e vocês vão entender elas muito claramente. Aí nessa hora vocês podem perguntar, tudo bem? E às 10h30 pontualmente a gente está começando. Se a equipe estiver incompleta, isso vai pesar também, a gente já começa perdendo ponto, ok? E tem premiação para a equipe campeã. Então até 10h30. Descobrirão no final. Você ganha, depois confere. Definir qual a chance de, se eu emprestar o dinheiro para vocês vão me devolver. Então eu tenho que saber isso antes de fornecer o dinheiro para vocês. Que se todo mundo pegar dinheiro, eu digo assim, pessoal, quem quer R$200 emprestado? Dou para todo mundo. E aí eu volto lá pro Rio e digo, meu Pix está aqui, depois quando vocês puderem, vocês me devolvem? Será que alguém ia me devolver os R$200? Não, né? Eu ia voltar para cá para ir na casa de cada um de vocês cobrar. Porque eu sou descendente de turco e de judeu ao mesmo tempo. Então não tem como tornar essa... Mas a Estônia não pode... Cobrador de dívida. Exatamente. Mas então a Estônia não pode fazer isso. Então, a gente tem que ter um modelo muito bom de score de crédito aqui. A gente tem previsão de demanda, de ver quanto eu espero vender ao longo do tempo. Eu tenho modelos de antifraude também para tentar evitar os clientes da nossa conta de banco não caírem em golpe. Então tem um monte de itens aqui, e cada um é um projeto super grande que tem que ser feito para tentar melhorar nesses aspectos. E aqui realmente ainda nem tem tudo. Isso é dividido por inteligência artificial? Isso tudo é uma inteligência artificial que divide, programa disso?
Então, inteligência artificial é uma das formas que a gente tem de analisar, porque é uma ferramenta muito poderosa. Então, sempre que a gente pode, a gente usa técnicas de inteligência artificial, mas às vezes a gente nem precisa isso. A gente fazendo uma boa análise de dados e colocando alguma regra pequena, por exemplo, eu vou visitar todos os meus clientes que deixaram de usar a maquininha por uma semana. Isso aqui não é inteligência artificial, mas a gente tem que fazer um trabalho de ciência de dados para pegar aqueles dados, coletar e gerar uma ação. Mas às vezes eu vou ser muito melhor com a inteligência artificial, só que eu vou demorar mais tempo para fazer um modelo. Então, normalmente a gente começa simples, tá? Tem uma hipótese, testa, e depois a gente pega e vai melhorando, vai construindo um modelo de inteligência artificial que realmente é o que tem de melhor para a gente resolver. Queria falar um pouco das ferramentas que a gente usa lá na Stone. É muito parecido com o que vocês já usaram aqui. Bom, a gente usa praticamente só Python lá para ciência de dados, que Python é uma linguagem que é muito fácil de integrar nos outros sistemas, né? Eu sei que muita gente gosta de usar R, por exemplo, R é muito legal, mas ele não é muito usado para todo aquele resto do código que tem que fazer para um sistema de machine learning que eu mostrei para vocês. Então, realmente o Python é o campeão aqui. O pessoal usa Jupyter, Colab, o VS Code. Aí, como pacotes, esses 3 primeiros eu sei que vocês já usaram. Todo mundo que fez ali o case, acho que, quer dizer, o Scikit-learn acho que vocês não precisaram usar, mas aqui o Pandas, Seaborn, Matplotlib, todo mundo conhece, né? Scikit-learn ele é muito bom para a gente criar modelos, então modelos de machine learning ele já vai lá e tem muita coisa já pronta, então fala. Cadê o TensorFlow? Então, o TensorFlow podia ter botado aqui, acabei não botando, mas TensorFlow é muito bom. Tem o PyTorch também, que são pacotes para a gente fazer Deep Learning. E aí já tem tudo pronto. E realmente com esses pacotes como o Scikit-learn, o XGBoost, o Deep Learning, fica muito fácil da gente gerar os modelos. E aí o que tem que fazer depois que gera esses modelos de forma tranquila é fazer todo aquele resto do sistema que tem que ser feito. E tem aqui uns outros que eu coloquei aqui do lado, que eles não são diretamente o código em Python, mas que eles também são bem importantes assim pra gente. Por exemplo, o GitHub. Vocês usam o GitHub? Alguém sabe usar? Sabe usar? Show! Pessoal, é muito importante a gente ter metodologia assim com o nosso código, que a gente vai desenvolvendo código e de repente a gente percebe que, poxa, eu queria fazer uma outra coisa. Vou lá retrabalhar o meu código. Só que eu vi que no meio do caminho era muito mais complicado do que eu queria e eu quero voltar atrás. Gente, se vocês não estiverem usando o GitHub, vai ser um inferno. Vocês já vão ter perdido o que vocês falaram, vocês vão ter que trabalhar em dobro para voltar. Com o GitHub vocês botam aqui, eu quero guardar essa versão e vai ficar lá. Vocês vão ter a diferença entre as diferentes versões, então é uma ferramenta super poderosa. Esse aqui, o quarto, é uma ferramenta que eu acho muito legal, não é muita gente que conhece, então eu queria só falar um pouquinho sobre ela. Ele tem uma integração com o VS Code, o quarto a gente usa para fazer relatório. Tá? Então, quando eu tenho um Jupyter Notebook ou um Colab, eu gero aquele arquivo IPython Notebook e aí ele tem um monte de código misturado com imagem. Se a gente usa esse plugin que é o quarto, eu tenho como dizer, eu quero, por exemplo, esconder todo o texto, todo o código e gerar um PDF bonitinho só com os tópicos que eu coloquei em Markdown ali, com os gráficos que eu gerei. Então eu consigo já do meu notebook gerar um relatório que explica tudo o que eu fiz omitindo o código, porque às vezes a pessoa não está interessada no código, se tu vai botar o código, vai ficar com 200 páginas. E vocês conseguem escrever um relatóriozinho bem legal, direto aqui do notebook. Então é uma dica. E esse MLflow, ele é para quando a gente está trabalhando com vários desenvolvimentos de modelos. Eu tenho muitos modelos ao mesmo tempo, eu quero guardar qual foi melhor, eu quero fazer registros de cada execução, então também é um bem legal para a gente dar uma olhada.
Todo mundo já anotou o que queria? Posso ir para frente? Show! Bom, agora eu vou falar sobre o estudo de caso, tá? Recapitulando, isso aqui foi uma pesquisa que a gente fez em parceria com a PUC do Rio de Janeiro, e aí a gente realmente, em vez de usar uma biblioteca pronta, a gente tentou desenvolver um modelo específico para resolver os nossos problemas. Então aqui a gente não usou nenhum daqueles outros pacotes, a gente implementou o nosso método na mão aqui. Qual que é a motivação desse problema? É a saída dos clientes da Estônia. Por exemplo, quando eu pego e olho meus dados, se eu for fazer um gráfico, muitas vezes eu vejo que o cliente está transacionando aqui, está vendendo, e de repente acontece alguma coisa que eu não sei, mas eu vejo que ele começa a vender cada vez menos. E eu não sei o que aconteceu. Tipo, eu só olho aquilo e, caramba, será que ele fechou? Será que ele me abandonou a Estônia e está com a concorrência? Será que ele está reformando? Será que ele só saiu de férias? Eu não sei. E aí a gente tem uma dificuldade em saber o que aconteceu. Eu não posso só mandar alguém para ir lá visitar o menor sinal, porque senão todos os meus agentes, os agentes da Estônia, vão gastar tempo indo para lá. Então eu tenho que ser seletivo. Para ser seletivo eu tenho que ter um modelo. E, bom, tem muitos fatores que eles podem influenciar esse nível de transação do cliente, eles são muito difíceis de prever. Imaginem que eu tenho 2 milhões de clientes numa série e tem de tudo. Tem cliente que para, volta depois de uma semana, tem cliente que para, fica um mês fora e volta, tem cliente que quando cai não volta. Então, assim, tem muita coisa ali. Então a gente vai tentar um modelo que normalmente a gente baseia o futuro do cliente aqui num modelo de previsão em que eu treino um modelo e para cada previsão eu coloco as variáveis explicativas do cliente que eu estou querendo testar. E esse é meio que o padrão. Se a gente for usar uma biblioteca como um XGBoost, até uma rede neural, normalmente é a minha forma de abordagem. Aí o que a gente está propondo aqui, tá, pessoal? Em vez de eu pegar um cliente e fazer uma previsão, eu estou criando um modelo de contrafactual. Mas o que é o contrafactual? Contrafactual é como se eu pensasse numa realidade alternativa ao que aconteceu. É como se fosse um multiverso, assim. Tipo, a gente está no universo aqui, mas a gente poderia estar no multiverso de que, poxa, a gente tivesse uma máquina de milkshake aqui liberado para todo mundo. Aí eu queria ver, nesse multiverso alternativo, será que vocês iam estar prestando atenção na palestra ou ia estar todo mundo tomando milkshake só e feliz? Eu não sei. Então eu posso gerar um modelo de contrafactual aqui e tentar entender o que aconteceria nessa realidade alternativa. E é o que a gente fez. A gente sabe que aconteceu alguma coisa aqui e a gente quer se perguntar, poxa, numa realidade alternativa que não tivesse acontecido nada, como é que o cliente já está transacionando? Obviamente a gente não tem como saber exatamente, então a gente tem uma sequência de hipóteses que a gente usa para conseguir chegar nessa... Isso ajuda em quê? A gente vai chegar lá. Mas aqui é justamente o contrafactual. Então o que a gente quer usar? Como a gente quer atuar nos clientes, a gente quer que os clientes fiquem com a Estônia, então se eles saírem é uma coisa que a gente não quer. Então a gente quer entender e quer fazer alguma atuação em cima deles. Então uma das aplicações é essa, a atuação contra a churn, mas eu também posso pensar, eu posso oferecer um preço, se eu oferecer um preço mais baixo para o cliente, será que ele vai usar mais o serviço da Estônia? Ou se eu subir o preço dele, será que ele vai usar menos? Então essas perguntas aqui a gente tenta responder e é difícil de responder. Então um modelo que nem este contrafactual nos ajudaria a nos prevenir, a tentar enxergar qual seria a saída se a gente fizesse alguma outra coisa nesse momento. Então, só para dar um exemplo, digamos que a gente observe que o transacional dele está caindo. Então, o meu modelo de contrafactual ele vai me dizer, olha, ele devia estar
transacionando mais, então nesse caso aqui provavelmente deveria atuar, mas eu poderia ter um contrafactual que estivesse caindo também. E se ele deveria estar caindo aqui também, então eu não vou fazer nada porque ele provavelmente vai voltar depois. Aí você se pergunta, poxa, mas como assim pode ser normal estar caindo? Pô, pensa que eu tenho aqui em Maceió a gente tem tempo bom o ano todo, né? Então, enfim, sempre vai vir turista aqui para tomar banho de mar. Mas ali nas praias do Rio Grande do Sul, por exemplo, de Santa Catarina, só consegue ir pra praia por 3, 4 meses do ano. Tu vai lá no inverno, vai estar 5 graus, tu não vai querer entrar assim, nunca naquele mar. A não ser que tu perca uma aposta e tu tenha que entrar no mar. Mas enfim, isso já, aí tu fez besteira. Mas lá tem um monte, tem quiosque, restaurante, tudo, e chega abril, poxa, o transacional do cara vai cair e tu não precisa ir lá visitar ele, porque realmente é inverno e tu já espera que aquilo vai estar caindo. Então o meu contrafactual vai cair também, que é, poxa, mesmo que não tivesse acontecido nada, ele vai estar vendendo menos. Então, por isso que é importante esse tipo de modelo. E como é que a gente... O que a gente faz aqui para chegar nesse modelo de contrafactual? Digamos que eu tenho um cliente de interesse, eu procuro quem são os vizinhos mais próximos deles, tá? Vizinhos são clientes semelhantes, eles vão ter um transacional. Aqui eu estou usando o número de transações, tá? Então eu tenho vários desses vizinhos e eu uso uma medida numérica para calcular a distância entre um cliente e outro. Então isso aqui vai gerar uma matriz que vocês vão ver ou já viram no NES, né? Estão vendo, isso aí. Então a gente vai ter uma matriz dessas distâncias, tá? E essas distâncias a gente calcula como uma distância euclidiana, que é simplesmente tirar o quadrado, a soma dos quadrados da diferença de cada uma das coordenadas e depois a gente tira uma raiz quadrada disso aí. Então a gente vai ter um monte de distâncias. E a gente quer procurar quem são os que têm a distância menor do cliente que a gente está interessado. Bom, aqui tem uma formulação matemática, então, que até gostaria de perguntar para vocês. Dado que eu tenho aqui uma matriz de distância, eu vou ter que implementar um modelo nisso aí. Vocês sabem como é que vocês implementariam isso aqui em Python, pessoal? Olha só, a gente tem aqui uma minimização, a gente tem aqui um duplo somatório, a gente tem algumas coisas assim que eu vou ter que implementar na mão, não tem pacote pronto para isso. Alguém tem alguma ideia do que vocês fariam? A parte da restrição poderia ser Na parte da restrição ali no finalzinho, seria uma condicional, né? Eu poderia colocar um if ali. Na parte dos somatórios eu acredito que um for, já que é um número limitado de dados, coloca um for somando. Aquilo é um somatório de um somatório? Tem um somatório dentro do outro. Então seria for aninhado. Seriam dois for, muito bem, for dentro do outro. Ali a condicional. E o min, acredito que eu tenho uma função do Python que pega o mínimo de um certo conjunto. Não, muito bem, tem isso. Só que tem um detalhe aqui. E o detalhe ele está aqui, ó. Que eu tenho um conjunto de clientes, tá? Que eles são necessários, que eles são clientes viáveis, e eu quero escolher um conjunto C com a restrição de um tamanho específico. Esse é um problema da matemática que é conhecido como otimização combinatória, em que eu tenho um monte de combinações possíveis e a gente tem muitos clientes. E eu tenho que chegar num ponto em que eu escolho um subconjunto que me traga o melhor resultado. E aí esse problema, bom, a gente tem formas, pacotes específicos, só que mesmo assim eu tenho um grande tempo gasto aqui computacional nisso. Então a gente colocou um monte de heurísticas, de inteligência ali para tentar diminuir o tamanho dessa matrizona de distâncias para selecionar os melhores candidatos a entrarem aqui. Então essa parte, poxa, show, ali dois for alinhado. Aí aqui eu tenho que normalmente calcular na mão aqui a diferença, posso usar o NumPy ali para subtrair as coordenadas. E aqui no final eu tenho que decidir quais são os subconjuntos
que me dão um melhor resultado em termos de distância, né? Aí normalmente eu escolho, vou pegando ali por ordem, ordeno todo mundo, e quando eu tenho aqui o conjunto fixo, eu posso ordenar e vou pegando assim numa sequência. Ele acaba não tendo tanta complexidade para esse problema, mas potencialmente podia ser um problema bem difícil aqui de otimização combinatória, que vocês iam ter que gastar muito mais a cabeça de vocês para resolver. Bom, aí aqui é um exemplo, tá? Quando a gente mostra um lojista de interesse com os outros ao redor, então vocês podem perceber que aqui a gente encontrou clientes que a distância entre as séries ela é muito pequena. Eles são os candidatos escolhidos, eles têm um comportamento parecido aqui, principalmente na sazonalidade. Então aqui a gente tem 2 meses de transação, e olha que eles se comportam parecido. Provavelmente são clientes talvez na mesma região, talvez que vendam coisas parecidas, tipo restaurante, etc. E aí, quando eu uso esses outros clientes para formar um contrafactual, ele vai me dar informação relevante sobre o que aconteceria se um desses clientes for afetado. Então, bom, eu não sei se é da época de vocês aqui do Capitão Planeta, mas pela união dos seus poderes tem o Capitão Planeta, e aqui a gente une os vizinhos e dá o contrafactual. Então a gente une, a gente pega outras séries de dados e cria esse contrafactual. A gente, tem uma outra formulação matemática para chegar nessa expressão aqui. Eu vou passar um pouco rápido, mas aqui eu tenho uma função que cria não uma média assim, mas uma função que pondera o peso de cada uma das minhas séries de dados de vizinhos, em que eu vejo se eles estão mais próximos ou não. Então eu pego quem está mais próximo aqui e faço uma ponderação aqui por essa distância, e uso essa função aqui para tentar chegar numa função que ela vai me dar, em termos probabilísticos, qual a chance de eu estar numa situação de anormalidade ou de normalidade. Deixa eu passar aqui. Isso aqui enfim, aqui tem um tratamento que eu acho que eu não vou entrar muito em si nele, mas eu queria mostrar aqui dos resultados que a gente tem esse aqui, o transacional do cliente, e aí esse aqui é o contrafactual gerado. Então aqui é um exemplo de um caso em que eu faço uma ação nele. Então pensa só, eu tenho um cliente que está tendo suas vendas naturalmente, e aí eu vou lá e forneço para ele diminuir o preço. Então o que a gente esperaria é que, se eu diminuir o preço, as pessoas vão comprar mais, vão usar mais alguma solução. E eu posso observar se isso realmente aconteceu depois. Então essa linha preta é o fazer alguma ação, e aí eu comparo o contrafactual com o que realmente aconteceu. Poxa, teve um efeito legal que eu quis aqui, então, show. Tem um caso aqui em que nada aconteceu, em que o contrafactual é exatamente igual à minha série. Então, eu vejo, tá tudo na sua normalidade. E por último caso, eu tenho aqui um caso que foi de churn. O churn, quando o cliente saiu da Stone, deixou de ser nosso cliente, e eu vejo, olha, ele caiu, mas ele deveria estar transacionando. Não é aquele caso da praia. Então, poxa, eu tenho que mandar alguém lá para ver o que está acontecendo, ver se a gente pode oferecer algum produto para ele, coisas assim. E é isso, pessoal. Vocês têm alguma pergunta? Legal, acho que não sei se todas as perguntas já foram feitas. Na parte que o senhor falou sobre preparar um contrafactual e separar pelos vizinhos, um algoritmo do scikit-learn mesmo, tipo o KNN, não seria algo também um pouco mais prático? Sim. Ou pensar em usar?
Sim, não, o KNN dá pra gente usar, sim. A questão é que a gente tem muitos dados ali. É um ponto assim que eu passei meio rápido, mas se a gente só usar um KNN na matriz que a gente tem de clientes, eles terão uma matriz de 2 milhões por 2 milhões. O algoritmo não resolve. Então a gente pode até usar o KNN em partes dele, mas a gente tem que criar tipo uma heurística, né? Então antes de usar o KNN eu tenho que ir reduzindo esse conjunto de dados para um conjunto menor, e aí beleza, no final que eu já tenho o conjunto, digamos um conjunto bem reduzido, eu posso usar um KNN, mas antes não. Então assim, seria uma abordagem que resolveria rápido mesmo, mas não, pelo volume de dados, o tempo para resolver isso demoraria demais. Então a gente acabou indo por um outro lado de implementar a gente mesmo. Então, quanto aos dados que vocês pegam dos clientes e das compras em geral, qual que é esse limite entre o que seria antes de começar a ser invasivo em relação aos clientes, a quantidade de dados que vocês pegam e o que seria interessante para a empresa, para o crescimento dela em geral e para a análise de dados, para esses contrafactuais, por exemplo? Não, beleza. Bom, muito boa pergunta. Eu acho que até tem legislação bem forte de proteção de dados de clientes, tá? A gente tem informações que a gente pode usar tranquilamente. Essas de transação a gente pode usar, mas a gente não pode usar informações sensíveis. Então, por exemplo, dependendo, sei lá, digamos que o meu agente da Stone vai fazer um credenciamento e ele vê que tenha na loja da pessoa tenha, por exemplo, uma oferenda, a pessoa, enfim, tenha feito, enfim, seja de uma religião de matriz africana, por exemplo, que é uma coisa que às vezes o pessoal tem preconceito. E aí ele, digamos, coloque assim num formulário que aquele fato, e a Stone usasse isso para tomar alguma conclusão, para, digamos, não oferecer algum serviço por realmente ter preconceito com a pessoa. Cara, isso seria totalmente ilegal. Mas coisas tipo as transações aqui que a gente observa, a gente pode usar. Claro, para fins internos, eu não posso vender esse dado, eu não posso... Às vezes até mesmo a gente tem mais empresas dentro do grupo da Stone que eu não posso compartilhar com outros, né? A gente tinha uma empresa que era a Colact, em que os nossos clientes eles poderiam dar cupom para os clientes deles, e aí eles se cadastravam com um e-mail. A gente não pode pegar aquele e-mail e usar para disparar e fazer campanha de marketing, por exemplo. Mas se a pessoa se cadastrou na própria Stone, eu posso usar o e-mail. Então a fonte do dado, ela é importante para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. E também dados sensíveis, principalmente religião, política, gênero, muitas vezes eu não posso usar isso porque pode causar aqueles viés, pode ter preconceito, e isso é um dos tópicos super importantes hoje em dia de ciência de dados. Mais alguma pergunta? Então, vamos agradecer novamente. Pessoal, alguns comunicados antes de a gente prosseguir com a próxima atividade. Tá? Obrigado, Marcelo. Primeiro, vocês vão se dividir para a batalha em 2 grupos. Tá? A batalha vai ocorrer às 10h30, não é isso? Está na programação? Tá, vai ter uma pausa em seguida, 10 minutos, banheiro, água, etc. Vocês vão se dividir em 2 grupos, certo? Então, o grupo 1 vai estar desse lado, o grupo 2 vai estar desse lado, tá? Então, antes de sair da sala, vocês vão pegar todos os pertences de vocês, tá? A sala vai ficar limpa. E na entrada você procura o seu lugar, se for grupo 1 desse lado, grupo 2 desse lado, tá? Segundo aviso.
A gente vai ter, eu vou explicar um pouquinho a dinâmica da batalha quando vocês chegarem. Essas duas fileiras aqui estão reservadas. Essa primeira, tá? Essa daqui estão reservadas, tá? Então, ocupem da terceira para trás. Terceiro aviso. A gente vai ter pontuação que vai ser atribuída por vários critérios. Um deles é a qualidade matemática. Um deles, tá? Outros critérios envolvem performance teatral, tá? Outro critério envolve educação básica, ficar calado na hora que tem que ficar calado, falar na hora que tem que falar, certo? E outros critérios são aleatórios a cargo do júri. Vocês vão descobrir na hora, tá? Então, isso eu não vou precisar ficar chamando a atenção de vocês, naturalmente. Eu vou repassar as regras na hora da batalha, e vocês vão entender elas muito claramente. Aí nessa hora vocês podem perguntar, tudo bem? E às 10h30 pontualmente a gente está começando. Se a equipe estiver incompleta, isso vai pesar também, a gente já começa perdendo ponto, ok? E tem premiação para a equipe campeã. Então até 10h30. Descobrirão no final. Você ganha, depois confere.